Fala galera, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente para compartilhar a palavra. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 10 de Provérbios. E antes de tudo eu quero convidar você a junto comigo orar ao Senhor para que Ele possa falar conosco, que a presença dEle seja real. Aí onde você estiver, eu oro e profetizo que a presença de Deus vai inundar esse lugar, vai encher o seu coração e você será edificado. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Queremos fazer, Pai, nesse momento aquilo que a Tua palavra diz. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir das palavras do Senhor. Por isso eu oro para que nessa hora as palavras do Senhor, elas venham ganhar forma em nós. Elas venham trazer renovação à nossa mente, transformação à nossa vida, convencimento daquilo que nós precisamos ser convencidos e a revelação do Teu coração. Se revela a nós, Pai, nesse momento. Nós te agradecemos porque o véu se rasgou, o caminho está aberto e nós podemos ter livre acesso ao Pai, livre acesso ao Teu coração. E nós queremos entregar ao Senhor a nossa vida como uma oferta agradável a Ti. Pai, que suba ao Senhor com um aroma suave. Nós te agradecemos por esse momento. Te damos liberdade e declaramos, ó Deus, que será falado aqui somente e tudo o que está no Teu coração. Essa é a minha oração. Muito obrigado também pela vida de cada pessoa que está assistindo. Que elas sejam abençoadas e edificadas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero começar lendo com vocês o versículo 8 do capítulo 10, que diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Hoje nós vamos falar muito sobre a boca, o poder da língua. E olha o que ele diz: a boca do insensato o leva à ruína. Isso está em contraste com o sábio. Mas quem é o sábio? O que caracteriza o sábio como sábio? É o fato de o coração dele ser humilde para aceitar os mandamentos. Porque a Bíblia fala, né, daquilo que o nosso coração tá cheio, a nossa boca ela vai falar. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se nós somos sábios, nós enchemos o nosso coração daquilo que provém de Deus. E por isso, consequentemente, a nossa boca vai falar daquilo que é bom, daquilo que edifica, daquilo que traz vida, que traz alegria. Mas, se nós, como insensatos, enchemos o nosso coração de coisas que não edificam, daquilo que não tem proveito algum, como diz a Bíblia, consequentemente, as nossas palavras, elas irão testemunhar isso. Então, o sábio é aquele que aceita os mandamentos, mas o insensato é aquele que está com a boca cheia de palavras que o levam à ruína. Aí, lá no versículo 14, o autor vai dizer: os sábios entesouram conhecimento. Lá no versículo 17, ele diz assim: o que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão vive errando. Nós só vamos entesourar conhecimento a partir daquilo que nós nos alimentamos. E aqui fica a minha pergunta para você: do que você tem se alimentado? Será que a Bíblia tem de fato sido seu alimento? Ou nós temos gastado nosso tempo, que é tão precioso, com fast foods, com entretenimento? Não há problema em gastar tempo com entretenimento, mas, de fato, esse tem sido nosso alimento sólido? Porque se esse tipo de alimento estiver sendo o nosso alimento sólido, aquilo que nos mantém de pé, de fato, em algum momento nós iremos cair, nós iremos fraquejar. Mas se nós temos buscado e feito da palavra o nosso alimento, que nós buscamos de dia e de noite, como o Senhor fala para Josué, que a palavra esteja sempre diante dos olhos dele, que ele venha se alimentar dessa palavra de dia e de noite, com certeza nós não seremos levados à ruína. Se nós estamos atentando à instrução, e qual é a instrução? É a palavra. E aqui novamente fica o convite do Espírito Santo através do autor e através também da minha vida. Leia a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra de dia e de noite. Cuidado com aquilo que você tem alimentado a sua alma. Cuidado para que o que você não tem sentido sejam lixos, sabe? Coisas que passam, coisas que não edificam, coisas que não têm proveito nenhum pro seu espírito, somente pra sua carne e pra sua alma momentaneamente. Mas se você se encher da palavra, ela vai trazer fundamentos eternos para você. E aí, o sábio, novamente, ele tem uma atitude, que é fazer um estoque de conhecimento. É buscar, em todo momento, a revelação da palavra. Porque ele sim, se atentando à instrução, ele vai caminhar na vereda da vida. Se você se enche da palavra, tenha certeza que essa palavra, que o Espírito Santo, por meio da palavra, vai te guiar, vai sustentar os teus pés nas veredas da vida. Você não tropeçará nem para a direita nem para a esquerda, você não ficará enganado ou confundido, você não ficará em dúvida, você não ficará naquele estado de pessoas que não sabem para onde ir, que estão perdidas. Pelo contrário, a palavra ela vai te guiar por veredas de vida. Mas aquele que rejeita a repreensão, aquele que rejeita as palavras do conhecimento, aquele que rejeita as próprias palavras do Senhor, ele vai viver errando. Ele vai viver perdido, sem saber para onde ir, ou vai tomar decisões ruins e depois vai se arrepender. Mas se você sabe
onde recorrer, para quem recorrer, você pode ter certeza que o Espírito Santo da verdade te conduzirá a toda a verdade. E aí, olha o que o versículo 19 diz. O que controla seus lábios é sensato. A língua do justo é como prata escolhida. No 21, os lábios dos justos alimentam a muitos. Quando nós nos enchemos desse conhecimento, fazemos da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, levamos cativo os nossos pensamentos, a nossa alma, a obediência de Cristo, nossos lábios, eles vão ser uma consequência daquilo que nós estamos cheios. Muitas pessoas simplesmente não têm conteúdo. Elas falam coisas inúteis, coisas que não têm proveito nenhum. A pessoa nunca tem, de fato, palavras edificantes, ou é uma pessoa que sempre tá brigando, discutindo, irada, através das suas palavras, ela destila, sabe, ódio, palavras de contenda ou murmuração. Talvez você pode ser uma pessoa que murmura muito, mas provavelmente você não tem sentido da palavra, porque novamente a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Talvez você é uma pessoa pessimista, você só se enche de coisas ruins, o mundo tá acabando e de fato o mundo tá muito ruim, mas a nossa esperança é Jesus Cristo e nós precisamos nos encher. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança. Não há sombra de variação, não há mudança. Então, assim, se nós estamos nos enchendo do conhecimento do Senhor, do coração do Senhor, da alegria do Senhor, que é a nossa força, os nossos lábios, eles não vão testemunhar coisas que não condizem com a palavra. É por isso que o sábio, a língua do justo, é como uma prata escolhida. As nossas palavras alimentam a vida das pessoas. Então, se as suas palavras têm sido resultado da palavra da vida que você tem sentido, aonde você entrar, as suas palavras vão edificar pessoas, as suas palavras vão trazer bênção para a vida das pessoas. Se você se encontrar com uma pessoa triste, decepcionada, as suas palavras serão óleo de alegria, de esperança para a vida delas, de paz. Pessoas que estão em confusão, a sua vida, as suas palavras liberarão paz sobre a vida dessas pessoas, sobre os locais que você entrar. Por isso que você precisa se alimentar da fonte de vida. E aí, eu queria mudar agora um pouquinho, sair dessa parte de poder da língua, sobre o que você tem enchido o seu coração, e entrar no versículo 12, que foi muito edificante para mim, tem feito muito parte de contextos que eu tenho vivido na minha vida, tem me ensinado muito. O versículo 12 diz assim: o ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aqui o autor, inspirado pelo Espírito Santo, já estava fazendo um apontamento lá para 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Eu sei que muitas vezes você e eu podemos estar sendo tentados com a ira, com o ódio, com o furor, com a raiva, mas eu quero te dizer que um amor que vem de Deus, que produz também frutos de amor na nossa vida, esse amor, ele vai cobrir multidões de pecados. Talvez o seu coração esteja endurecido e você esteja com dificuldade de perdoar alguém. Talvez você esteja muito irado com alguém, mas eu quero te dizer, o amor de Deus produz frutos de amor em nós. E esse amor é o tipo de fruto, é o tipo de água que Deus quer que a gente derrame sobre a vida das pessoas. Não correntes de raiva, de palavras que trazem contenda, que ferem ao outro, mas amor. O amor que cobre a multidão de pecados que talvez foram cometidos contra você. O amor que cobre multidão de palavras de maldição que foram lançadas contra a sua vida. O amor que cobre a dor que talvez você está sentindo porque alguém cometeu algo contra você. Mas o Senhor quer que você viva uma vida de paz, uma vida de plenitude e não uma vida mergulhada na raiva, na dor, na ira, no rancor. Então, que o amor de Deus, que te perdoou, que te encontrou quando você era inimigo dele, possa também fazer transbordar na sua vida, para a vida daqueles que também te feriram. Porque o amor, ele cobre todas as transgressões. Assim como o amor de Deus cobriu e cobre as minhas e as suas transgressões, o amor de Deus que nos perdoa, que nos justifica, que nos lava, é também o amor que Deus quer que a gente derrame sobre a vida das pessoas. E para finalizar, o versículo 25, na parte B, diz assim: o justo tem fundamentos eternos. E no versículo 29 e 30, o autor diz assim: o caminho do Senhor é fortaleza para os corretos, mas destruição para os que praticam o mal. 30, o justo nunca será abalado. Se eu e você temos como nossa esperança Cristo Jesus, se nós temos buscado firmar os nossos pés na rocha que é o Senhor, se nós temos buscado Cristo, não só para essa vida, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que aqueles que têm esperança em Cristo somente para essa vida são os mais indignos de compaixão dentre todos os homens. Deus não morreu por nós, Jesus Cristo, não morreu por nós apenas para que nós tivéssemos esperança nele para essa vida, mas ele quer que nós venhamos ter esperança para o futuro, para um tempo vindouro, que é o tempo em que nós viveremos juntamente com o Senhor, face a face.
em que o reino do Senhor de fato se estabelecerá sobre toda a terra, novos céus e nova terra se estabelecerão, nós estaremos com o Senhor. É esse tipo de esperança, é para esse tempo que o Senhor quer que a gente tenha expectativa. Então, esse justo que tem fundamentos eternos, ele nunca será abalado. E o caminho do Senhor é para essa pessoa fortaleza. Talvez você esteja com os olhos no Senhor somente para essa vida, somente para o que o Senhor pode realizar amanhã ou no futuro, daqui 20 anos, daqui 10, sonhos que você espera que Deus realize, promessas que você espera que o Senhor cumpra. Isso não é ruim, né? Nós temos esperanças no Senhor para coisas que Ele prometeu ou para sonhos que Ele colocou no nosso coração, mas se a nossa esperança ela se restringe somente para o hoje, nós somos os mais miseráveis de todos. Que em nome de Jesus o Senhor restaure no seu coração uma fome e uma sede, uma saudade pelo dia que o Senhor virá. Que a sua esperança no Senhor seja para as bodas do Cordeiro, para o tempo em que de fato nós o conheceremos como Ele é. E essa pessoa, esse tipo de filho, ele vai permanecer nesse caminho. As provações podem vir, as decepções, as desilusões podem vir, mas se você tiver com seus pés firmados nesse caminho, nessa esperança que é Cristo, você nunca será abalado. Que você seja, nesse tempo, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, renovado, ferido pelo Espírito Santo, com uma nova revelação, com uma nova expectativa. Amém? Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.